vai fazer besteira. Então a Bíblia, ela é muito... O homem necessita da mulher para assumir um governo, e ela vai falar sobre apresentar a mulher no plano de Deus. Tá? Então a mulher, ela já estava nos planos de Deus, né? Ou da omnipotência e onipotência de Deus. Deus, ele viesse ser propagado aqui nessa terra. Então, o homem, eles foram munidos de obrigo, porque ele não poderia colocar em risco a sua família. O apóstolo Paulo seria injusto, né, com a família aqui, mas ele preferiu não ter essa família, até Deus não permitiu, né, que Paulo tivesse. Paz, tudo bem com você? Maravilha, glórias a Deus. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal aqui, Nada Além da Verdade. Convido você para estar conosco nessa discussão, nesse debate de hoje, ou nesse assunto importante e bem, né, polêmico, onde nós iremos falar sobre um assunto aqui, ou sobre, né, esse tema, e que está em evidência, está aí na mídia já faz algum tempo, e muitos aí, tanto alguns países, tanto que um pertinho de nós aqui já liberou, né, que foi a Argentina. Então nós iremos falar sobre esse assunto, e gostaria que você já deixasse a sua participação, se você é a favor, né, ou se você é contra, se você tem sentimento, se você tem se você tem coração, se você tem um sentimento de pai e mãe, se você tem um sentimento de um ser humano, você vai aí falar aí, colocar a sua expressão, o seu desejo aí dentro desse assunto, ou a sua fala, o seu entendimento dentro desse assunto. Então, vamos aí, né, tratar desse assunto. Mas antes aqui, gostaria de deixar aí, deixando aí a sua participação, já deixando o seu like aí, e comente conosco aqui, nos ajude aí, tá bom? Aperte o sininho, deixe o seu joinha aí, para que nós possamos aí continuar fazendo esse trabalho aqui, amém? O tema de hoje, o tema desse assunto, né, o tema polêmico desse assunto que nós iremos tratar aqui no nosso canal Nada Além da Verdade, é sobre o aborto. E eu gostaria de colocar aqui em contrapartida não somente o termo só aborto. Eu gostaria de falar sobre o aborto vezes o verso, né, melhor assim, colocando o aborto versus os direitos dos animais. Meu Deus do céu, por que isso? Simples, bem simples o que eu quero colocar aqui. O aborto versus, né, o direito dos animais. Então vamos lá, qual que é o pensamento, qual que é a discussão de hoje aqui? Nós sabemos que há uma discussão ferrenha em muitos países, né? Muitas pessoas discutindo, muitas mulheres, principalmente mulheres, até homens, claro, né? Que também entram nessa discussão, nesse debate, e acabam permitindo, porque também é viável para si. Porque assim como é para a mulher, também é viável para o homem. Geralmente, uma certa parte dos abortos que são cometidos, que são incentivados, ele tem uma certa participação do homem. Por quê? Porque, na verdade, são homens que ou são casados, ou têm dinheiro, ou têm isso, tem aquilo, e eles não querem assumir a sua responsabilidade. Gente, pense nisso, mulheres, pense bem nisso. Então, muitos abortos que têm acontecido, muitos abortos até clandestinos, logicamente que aqui no Brasil ainda não tem essa lei, graças a Deus que não foi liberada essa lei do aborto, mas logicamente que existe princípios, né? Existem alguns princípios para que se haja o aborto. Um deles é o risco para a saúde, né? O risco para a vida da mulher, né? Quando a criança ela nasce com problemas, né? Que sabe-se pela ciência que ela não vai sobreviver, e acaba colocando em risco também a vida da mãe. Então essa criança ela pode ser abortada, porque logicamente que não é um princípio, eu também não concordo com esse princípio, mas logicamente que a mãe, que é a progenitora, ela, né, tem direito à vida, porque ela já está ali, ela já é uma vida que está ali. Logicamente que aquela vida também ela será gerada e será uma vida também, mas entre colocar a vida em risco da mãe, logicamente que é preferível salvar a vida da mãe, porque sabe-se que a criança
ela tem um problema e ela não vai sobreviver. Então acaba se fazendo aquele aborto, né, para que a mãe seja preservada. Então esse é um dos casos que é aceito o aborto no Brasil, e o segundo é no caso de estupro, né? No caso de estupro, a mulher ela também pode recorrer ao aborto, né? Acho que é algumas semanas, acho que é a segunda semana, a terceira semana, se não me falha a memória, ela pode fazer esse aborto para poder tirar aquele feto ali. Então, só nesses dois casos que é autorizado no Brasil fazer o aborto, mas os demais são feitos abortos clandestinos, porque a lei ela não permite, a nossa Constituição ela não permite, porque se dá valor à vida. A nossa Constituição ela preza pela vida, mesmo que ela esteja dentro do ventre ali, porque, querendo ou não, ela não é uma parte, como eu disse, né, como eu dizer aqui para você, a criança, aquele ser, aquele feto, ele não é parte do corpo da mãe, ele não é o corpo da mãe, ele é um ser, ele é um corpo distinto do corpo da mãe, é um corpo que está ali se desenvolvendo ali dentro daquele corpo, mas ele está separado do corpo da mãe, tanto que não há uma junção sanguínea, não há uma mistura sanguínea daquele feto, daquele ser, com o corpo da mãe, porque se houver uma junção sanguínea, o corpo da mãe ele cria anticorpos para poder expulsar, porque aquele corpo ele é um corpo estranho. Então, o corpo do ser humano, ele sente, o corpo da mãe, lógico, ela sente que aquilo é um corpo estranho, mas, né, como ele está separado, né, ele cria algumas defesas que acabam querendo expulsar aquele corpo, mas eles ficam separados, então eles não entram em contato, então ele não acaba expulsando, porque ele sabe que aquele é o local onde ele se desenvolve. Então, isso é algo que, né, até algumas pesquisas dentro da área da ciência, eles falam sobre isso, mas isso não é a questão aqui. A questão é a respeito do aborto em si. Então, muitas pessoas elas querem abortar simplesmente por quê? Porque a pressão social, a pressão psicológica, a pressão da pessoa ali a qual ela teve relações sexuais com ela, então ela acaba pressionando para que essa pessoa venha tirar aquele filho, e também por rejeição da própria pessoa em si, que não quer engravidar, que quer continuar a sua vida fazendo sexo, transando com um e com o outro, e não quer atrapalhar com aquele filho, até mesmo uma gravidez indesejada, porque ela não quer engravidar, ela quer viver dissolutamente, mas não quer ter um compromisso de cuidar daquele serzinho ali que ela acabou, por descuido, por falta por irresponsabilidade, ela acabou engravidando e trazendo à margem aquele feto, aquele serzinho ali. Então, esses são alguns princípios do aborto que correm no pensamento e na mente dessas pessoas que querem abortar, porque ela acha que ela tem o direito. Mas eu pergunto, que direito é esse? O meu direito, ele não pode ser maior do que a vida. O direito que eu tenho não pode ser maior do que a vida de outra pessoa. Então, se mesmo que ele seja um serzinho que está ali indefeso, isso é um crime, porque você atentar contra uma vida indefesa, contra um ser que não pode se defender, você é mais cruel do que até mesmo um assassino em série, porque você está atentando por uma vida, por um ser que não pode se defender, ele não pode pedir socorro, ou ele não pode decidir entre ser seu ou não. Ele está ali, ele foi colocado ali. Então, esse é uma das questões. Então, e outra coisa, né? Outra coisa, a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela abomina. Ela abomina. Ah, mas a Bíblia fala a respeito de que não abortarás? Não, ela não fala especificamente sobre abortar, mas ela fala sobre alguns outros princípios de não matar, né? Então vamos lá, tem alguns textos bíblicos, né? Alguns textos bíblicos aqui que vai dizer, primeiro, Gênesis capítulo 9, verso 6, ele vai falar assim: todo aquele que derramar o sangue humano terá seu próprio sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Então, isso aqui, logicamente que Moisés ele traz da lei de Talião, né, que
qualquer que derramasse o sangue de um inocente, de uma pessoa, né, que não fosse no caso de autodefesa, o seu sangue também seria derramado. Então, se você comete aborto, você está derramando sangue de um ser inocente. Então, você é culpado pela vida desse ser. Então, é vida por vida. Agora, a pessoa acha que porque aquele ser está ali dentro, ele tem o domínio, ele tem o poder sobre aquele ser. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Ah, tu, ah, tu molestas as entranhas do meu ser e formaste-me no seio de minha mãe. Dou-te graça porque tão espantosamente maravilhas, admiráveis são as tuas obras. Conhecias até o fundo da minha alma. Eu não passava de um esboço, e os teus olhos me viram, e todas elas foram criadas em vossos livros. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só deles existisse. Salmos 139, Salmos 138, 13, 14 e 16. O Êxodo 20, verso 13, que é uma lei, né? Que é essa lei que rege até hoje, que é a lei da preservação da vida. Ela fala assim: não matarás, né? Então, o termo não matar é não tirar uma vida, né? Não tirar a vida de ninguém. O outro, Êxodo capítulo 21, verso 22 a 23, ele vai falar assim: se homens brigarem e acontecer que venham a ferir uma mulher grávida e essa der à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido da mulher e que pagarão diante do juiz. Mas se houver outros danos, urge dar vida por vida. Então, olha só, lá já existia esse princípio. Se houvesse algum dano a uma mulher grávida e ela viesse por esse dano aqui, ela acabar dando à luz, se o filho vivesse, ele pagaria uma indenização por causa, né, desse ato, e se morresse a criança, ele morreria por causa da vida por vida. Levíticos capítulo 24, verso 17, todo aquele que ferir mortalmente um homem será morto, então vida por vida também. Antes que, Jeremias 1, verso 5, antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teus nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Então, essa aqui, gente, isso aqui é um princípio de que a sua vida, ela já está sendo, ela já foi designada por Deus. Deus sabe, não tem como você tirar a vida, você tirar o princípio daquilo que Deus já determinou. Então, se Deus determinou a vida, não tem como nós queremos tirar uma vida. Nós não podemos nos colocar dentro da vontade ou dentro das nossas vontades para tornarmos um Deus, porque quem tira a vida está tornando-se um Deus, está querendo se tornar igual a Deus. Agora, vamos lá, vamos